Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso grupo de leitura, de estudos, não só da Casa de Elim de Carvalho, mas do Maria de Magdala e de outros centros espíritas também. Nós nos reunimos virtualmente, graças a Deus, para estudarmos essa doutrina abençoada. E queremos, antes de convidar a pessoa para fazer a prece, falar sobre a colocação que a Silvana fez, agradecendo as orações. A gente fica muito feliz, estamos vencendo e vamos vencer se Deus quiser. Assim como ela, nós também agradecemos a todos que oraram para que o restabelecimento dele fosse de forma mais tranquila, e está sendo, graças a Deus. E agora, para dar início, nós vamos convidar a nossa irmã Cidinha para fazer a prece de abertura para nós. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Estamos uma vez mais reunidos para o nosso encontro de sábado, imensamente agradecidos a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, por mais esta oportunidade de encontro fraterno, entrando em contato com os nossos irmãos e com estudos de suas leis amorosas e justas. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, médico de nossas almas, pedindo seu amparo e sua assistência amiga. Abençoai-nos, Senhor, iluminai a nossa mente, dando-nos a compreensão necessária para interpretar e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Que estes encontros possam fazer a diferença em nossos comportamentos, nossos entendimentos, na aceitação das provas e no convívio familiar. Abençoai o nosso Brasil e todos os países da terra. Amparai todos os irmãos que passam por dificuldades. Amparai principalmente a todos os doentes, aos que estão com o Covid-19, suavizando-lhes o sofrimento, auxiliando no enfrentamento da doença. Abençoai as equipes médicas de todo o globo terrestre, inspirando-lhes no trato aos pacientes e fortalecendo-lhes o ânimo para que tenham a energia necessária para continuarem a jornada. A todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, aqueles que nos pedem oração, que recebam dos mentores espirituais de nossa casa os fluidos necessários para amenizar os sofrimentos. E agradecidos por tudo, por mais esta oportunidade, terminamos a nossa prece e pedimos que o seu amor e a sua paz continue conosco, que assim seja. Obrigada, boa noite e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha por essa bela prece que realmente conforta os nossos corações. E agora vamos ouvir a nossa Eurípides na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. Cuidar do corpo e do espírito, capítulo 17, item 11, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, para que essa prisioneira viva se divirta
e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Eis, pois, em perfeito estado ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas se defrontam: a dos ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção, sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos os acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeito, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoísta, menos orgulhosos e poucos caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Nós agradecemos a nossa querida Eurípides pela leitura do Evangelho dessa belíssima página. E agora vamos pedir a nossa Isabel para fazer uma leitura do Livro dos Espíritos para nós. Boa noite, queridas irmãs e irmãos do nosso grupo de estudo da Casa Delino de Carvalho. Dando prosseguimento ao estudo de hoje, com o Livro dos Espíritos, capítulo 7º, União da Alma e do Corpo, Aborto. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasce. O grito que se escapa dando então da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Boa noite a todos e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Isabel pela leitura dessa questão de Livro dos Espíritos. E agora, iniciando os comentários dessa parte, nós convidamos o nosso amigo, o senhor Vicente. Prezados irmãos do Centro Espírita Delino de Carvalho, Jesus o abençoe e ampara a todos.
nós vamos fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. A leitura, cuidai do corpo e do espírito. O item número 11. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Não, nós, para cuidar do corpo e da alma, não pode massacrar nem o corpo e nem a alma, mas também precisamos compreender o que é sofrimento, o que é dever com trabalho e fazer com prazer, sem murmurar. Porque o nosso corpo precisa estar sadio, não devemos ter doença, precisamos cuidar bem da nossa saúde, dos nossos compromissos. Os nossos compromissos que nós fizermos tem que visar alguma coisa para o bem, porque só na tarefa do bem que nós cuida da alma, cuida do espírito. Coitadinho do nosso espírito quando nós vamos atender as nossas vaidades. E uns gostam de beber, outros gostam de fumar, outros gostam de droga. Coitadinho do nosso espírito quando nós evoca com isso aí. Então nós precisamos cuidar bem e estar sempre alegre e sempre proposto a fazer uma coisa que no final resulte em bem do semelhante. Nós temos aqui para cumprir com a lei de Deus. Todo plano nosso precisa estar em amor ao próximo, na fé em Deus e amor ao próximo como a si mesmo. Por mais que nós vejamos uma pessoa desagradável, fazendo coisas que não convêm, nós não devemos reclamar dela e nem falar mal. Devemos orar por ela e pensar bem. Este também é meu irmão, é filho de Deus. Nós não podemos reclamar, nós não podemos falar mal de maneira nenhuma. Aqui os dois sistemas que querem abater o corpo é o materialista e os ascéticos, que é abater a alma. É duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Nós não podemos maltratar um por causa do outro, mas precisamos contrariar também das nossas vaidades, das nossas inconveniências, porque se nós for atender o egoísmo, o orgulho, nós deixa de ser caridoso para com o próximo. E nós precisamos cuidar bem. Então, gente, cuidar do corpo e da alma
é nós sofrer, mas sem murmurar, sofrer com alegria, sofrer com compreensão e sabendo que aqui nesse mundo nós estamos preparando a nossa alma para o futuro. E sem murmurar, sem queixar, e nem tristeza nós devemos aceitar. E a nossa alma também só fica contente quando surge um pensamento bom, um pensamento benéfico que ama Deus sobre todas as coisas, mas que ama o próximo como a si mesmo. Que Jesus abençoe e ampara. Nós vamos falar aqui umas trovinhas também, do livro Trovas do Outro Mundo. Trovas Provérbios. Ensinamento profundo que na trova simplifico. Quem nunca sabe sofrer, ser pobre, não é capaz de ser rico. Cartaz que o mundo apregoa para o cultivo do bem. Quem receia ingratidão não auxilia ninguém. Nos temas de elevação, esta nota incontroversa. Mais vale um dia de dor que 2 anos de conversa. Sentença que a vida guarda em seus artigos de fé. Na hora do sofrimento, cada qual mostra o que é. Ante o mal, eis a doutrina, que serve a crentes e ateus. Perdão é a melhor vingança nos estatutos de Deus. Nós desejamos felicidade para todos, que Jesus abençoe hoje e sempre, e que nós estamos muito felizes em participar do Grupo Espírita Adelino de Carvalho, e que agora e sempre, muito obrigado, que Jesus abençoe. Nós agradecemos o comentário de nosso amigo Seu Vicente. Ficamos extremamente felizes de o senhor estar dentro do grupo Adelino de Carvalho. E nós não vamos deixá-lo, não. É sempre, sempre mesmo, viu? Quando voltar presencial, eu vou ir buscar o senhor para nós ir para o trabalho, tá bom? Agora, continuando os comentários dessa parte, nós vamos pedir ao nosso irmão Marco Antônio. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê forças, paciência, coragem, perseverança sempre. Que nós possamos cuidar do corpo e do espírito. É a mensagem de hoje. A pergunta do Livro dos Espíritos nos mostra que a partir do momento ali da fecundação, nós começamos a nos ligar ao futuro corpo espiritual. Por isso o Espiritismo critica, condena o aborto, porque impede a reencarnação de um espírito, porque ali já há uma outra pessoa. Então isso é muito importante a gente ressaltar. Muita gente fala, mas a mulher tem direito ao seu próprio corpo, mas ali já não é o seu próprio corpo, o corpo dela.
Ali é um corpo de uma outra pessoa, como diz a pergunta do Livro dos Espíritos. Já existe um espírito ligado àquele corpo. E é por isso que o Espiritismo é taxativo, né, contra a prática do aborto. Mas, além disso, nós devemos aprender a cuidar do nosso corpo, a cuidar do corpo e do espírito também, encontrar um equilíbrio. Inclusive, uma coisa depende da outra. Se nós muitas vezes não cuidamos do espírito, isto é, não buscamos renovar nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, muitas vezes as nossas frustrações, os nossos rancores, nossas raivas vão justamente prejudicar o nosso corpo. Como na história lá do Belarmino Bicas, contado pelo irmão X. Belarmino Bicas, que era espírita, mas que não controlava o seu pensamento e desencarnou 22 anos antes do previsto, por conta do seu nervosismo. Então, quando não cuidamos do espírito, também prejudicamos o corpo. Podemos chegar no mundo espiritual como suicidas indiretos, porque as nossas contrariedades, nossos pensamentos acabam gerando prejuízos para o nosso funcionamento fisiológico. E o contrário também pode acontecer. Se não, às vezes, nos alimentamos corretamente, se não fazemos exercícios físicos simples, regulares, se não temos uma vida saudável, isso pode prejudicar o nosso espírito, porque às vezes queremos fazer alguma atividade, queremos ter algum trabalho, mas o nosso corpo está debilitado e aquilo nos frustra e pode nos encaminhar para, às vezes, até para depressão. Então é por isso que quando temos algum problema, nós temos que olhar todos os lados. O Espiritismo fala, olha, você está com algum problema, por exemplo, depressivo, algum problema de desânimo, né? Procure um médico em primeiro lugar. Pode ser um problema na tireoide, pode ser um problema de anemia, pode ser um problema mesmo de depressão fisiológica, a perda de produção de certas substâncias no cérebro, a serotonina, a dopamina, etc., que estão prejudicando o nosso desempenho. Então, às vezes, um medicamento pode nos auxiliar a recuperar isso, né? Se for preciso, devemos procurar também um psicólogo, né, para ajudar-nos a compreender, a nos compreender melhor. E a atividade espiritual, que é o complemento disso tudo e que realmente é a raiz, mas que ela não consegue, às vezes, ser plena se nós estivermos com o corpo debilitado. Muitas vezes nós acreditamos que sacrificando o corpo, nós estamos nos elevando espiritualmente. Isso é uma crença que nós trazemos de outras religiões, né? Ali do hinduísmo, às vezes, né? Aqueles faquires, aquela coisa toda. E muito disso foi trazido por alguns grupos da Igreja Católica. Não para todos, né? Nós sabemos que dentro da Igreja existem várias ordens, várias ideias diferentes, mas existem grupos que acreditam nisso, né? Na maceração do corpo, no silício, né? Você colocar lixa na pele e esfregar para sentir dor, né? Você está fazendo um absurdo isso, né? Isso não faz sentido algum. O Espírito Jorge coloca muito bem isso. Sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos? A perfeição não está nisso, está todo nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Então não adianta nada a gente ficar martirizando o corpo, a gente precisa mudar espiritualmente falando, renunciar ao ódio, renunciar ao orgulho de querermos ser melhores do que os outros, renunciarmos ao egoísmo de querermos tudo para nós mesmos, de querermos ser em primeiro lugar a gente e depois os outros. São esses sacrifícios que nós devemos fazer. Às vezes fazemos grandes esforços físicos, né? Às vezes no trabalho, até no trabalho no bem, mas muito mais com o espírito de acreditar-se superior, né? Não, eu fiz muito. Jesus já falava, né? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Precisamos desenvolver
mais misericórdia no nosso coração. Renunciar, por exemplo, a ficar criticando os outros, né? Falar mal da vida alheia, né? Tudo isso são reformas que nós devemos, mas nós fugimos muitas vezes. É mais fácil a gente martirizar o corpo na ilusão de que a gente está se adiantando, mas isso é um ledo engano e a gente vai colher decepções na vida espiritual quando a gente for ver a realidade. A gente pode chegar lá e falar, olha, eu te dei um corpo perfeito e você não cuidou dele, agora você vai ter que renascer com um corpo com problemas que você mesmo criou, né? Então nós devemos cuidar do corpo, não endeusá-lo, não ficarmos excessivamente preocupados com a aparência. Nós devemos cuidar, né, na higiene, na saúde, na medicação quando necessária. Quantos remédios? A gente tem vergonha, o orgulho, falar, eu não gosto de tomar remédio. Se for preciso, toma. Quantos remédios o Chico tomava? O Chico, ele tem que servir mais de exemplo para a gente do que de exaltação. Nós exaltamos muito o Chico, mas não observamos o exemplo que ele deixou para a gente de vida, né? Esse é o principal. Não só ele, como todos os discípulos sinceros de Jesus, servem de exemplos para a gente olhar e falar assim, olha, né, nós devemos buscar equilíbrio nas coisas, né? Sem exagerar em nada, né? E buscar a nossa reforma íntima, que é o objetivo de todos nós. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos cuidar do espírito sempre, né? Buscando, em primeiro lugar, a melhoria espiritual, mas lembrando que isso também ajuda o corpo e também cuidarmos do nosso corpo de forma material, tudo com equilíbrio, né? Na vida, o reino de Deus, a verdade, a virtude se encontra no equilíbrio. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Nós agradecemos o belo comentário do nosso irmão Marco Antônio e, dando prosseguimento, nosso irmão André vai fazer uma leitura para nós do livro Palavras de Vida Eterna. Boa noite a todos, amigos e amigas de Uberaba, Centro Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu vou ler o livro Palavras de Vida Eterna, um livro psicografado pelo Chico, né? Escrito pelo Emmanuel. Capítulo 67. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muita vez com as lutas da véspera, e antes que se reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações, a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrausado afetuoso, a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor.
Emmanuel. Que Jesus nos abençoe, não só hoje, mas por todo sempre. Nós agradecemos o nosso querido irmão André pela leitura e agora, para comentar esse texto, nós vamos pedir o Pedro para iniciar para nós. Muito boa noite a todos. Então nós vamos comentar essa mensagem maravilhosa de Emmanuel, intitulada A Melhor Medida. Essa mensagem gira em torno da paciência, da palavra, e do que é a paciência. Quando Emmanuel diz ao fim que a paciência é sempre a melhor medida, porque é pela paciência divina que nós evoluímos. Também é válido lembrar que a paciência é a ciência da paz, é a nossa capacidade de saber controlar os nossos anseios inquietantes de raiva, os nossos impulsos ainda animalescos e violentos, para transformar, ou melhor dizendo, colocar no lugar destes impulsos a paz, a serenidade. E se a gente observar, todas as vezes que nós conseguimos fazer isso, a gente nunca se arrepende ou se arrependeu. Todas as vezes que a gente não consegue fazer isso, a gente acaba se arrependendo. Pelo menos se a gente tiver um pouco de consciência e reflexão em torno dos nossos próprios comportamentos. Porque é sempre uma atitude sublime saber ter um pouco mais de paciência em relação principalmente aos limites dos nossos semelhantes, aos limites das pessoas que muitas vezes não sabem o que nós sabemos, que muitas vezes têm uma noção rasa de quem é Jesus, da sua mensagem, e nós, que temos o Consolador prometido em nossas mãos, já temos a capacidade de oferecer um pouco mais. É como Jesus disse, se nós fizermos apenas o que os escribas, os fariseus, os saduceus fazem, que estaremos fazendo de mais do que a pessoa comum? Então, se queremos realmente o título de cristão, se queremos realmente o título de espírita, se queremos realmente algum desses títulos, nós devemos procurar sermos, antes de tudo, irmãos uns dos outros, mas irmãos no sentimento. Não apenas dizer da boca para fora, irmão ou irmã, mas realmente sentirmos que estamos conectados às pessoas por um laço de humanidade que nos traduz enquanto seres humanos aqui na Terra, ou mesmo fora da Terra, em outros mundos. Então que a gente possa pensar nisso, que a paciência ela é sempre a base do progresso, porque o progresso ele só existe porque alguém teve algum tipo de paciência para construir algum tipo de coisa, diferentemente da guerra, que seria o momento coletivo onde nós perdemos a paciência e nós acabamos por destruir muitos dos progressos feitos, Então, para construir é sempre necessária a paciência. Para destruir, basta, às vezes, alguns instantes ligeiros de impaciência. Por isso, Emmanuel vai colocar que a melhor medida em todos os aspectos é sempre a paciência. Dito isso e refletido sobre isso, também vale a gente colocar que é importante a gente estar vigilante com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa. E perceber esses instantes de impaciência e se autoconfrontar. Por que estou sentindo isso? Por que? O que está realmente me tirando a paciência? Porque a pergunta errada é a gente querer colocar as razões sempre no exterior, na pessoa que está de fora ou nas pessoas, dizendo assim, fulano me tirou a paciência. Isso não é verdade. Ninguém tira uma virtude adquirida de ninguém. Se a gente se impacientou com alguma atitude, é porque não havíamos aquela virtude, pelo menos naquele nível ou de forma total, para suportar aquele comportamento alheio, aquela manifestação alheia. Então a gente precisa também se autoanalisar para ir mudando a nossa sintonia e também
pedindo a Deus pela prece, para que Ele nos envolva e nos ajude a construir esse sentimento ainda tão novo para a gente da paciência. E quando nós tivermos alicerçados nessa paciência, nós veremos então que nós nos aproximaremos dessa virtude, de uma das virtudes de Deus, que é essa, né? E como nós teremos uma força, porque domar os próprios impulsos primitivos é vencer a si mesmo. E a paciência nos ajuda a fazer isso. Então que tenhamos paciência com os outros, paciência conosco mesmo também, de compreender o nosso processo, o nosso tempo, que a gente não se transforma do dia para a noite, e assim viveremos melhor. Muita paz a todos e um ótimo final de semana. Nós agradecemos o nosso querido Pedro pelo comentário belo comentário, e agora nós vamos pedir a Ana Cláudia para prosseguir nos comentários para nós. Estamos vendo aí que a Marilda, lá do Alfredo Freire, amiga de seu Vicente, nossa amiga, está aqui conosco. Bem-vinda sempre. Então vamos ouvir agora a nossa Ana Cláudia. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura, estudos e preces. Rogamos a Jesus que continue nos amparando e intuindo. Hoje, o texto para nossa reflexão, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, é uma interpretação muito lúcida do versículo 1,4 da única epístola escrita por Tiago, na qual ele inicia falando dos benefícios das provações e como a fé que nos ajuda a vencer as provações conduz à paciência. Para Tiago, a fé deve resultar em obra que torna o homem perfeito. Por isso ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Emmanuel faz uma interpretação muito interessante, trazendo situações do cotidiano que é inerente à rotina da maioria das pessoas, mostrando que todos nós somos vulneráveis a bactérias, vírus, fungos ou outros micro-organismos que venham, e ele usa um termo engraçado, que venham assaltar os tecidos do instrumento físico, ou seja, que possam provocar doenças em nosso corpo físico. Mas que também grande parte dessas pessoas sofrem os problemas da alma ou são atormentados por agentes mentais que produzem desequilíbrio, angústia, tensão, medo, repulsa, enfim, obsta toda e qualquer obra de edificação da alma. Mas Emmanuel alerta: à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleça. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. E nós perguntamos, melhor medida para quê? Para alcançarmos a perfeição que Tiago cita no versículo. Porque se a cada situação de aborrecimento ou perturbação que vivermos, nós optarmos por retrucar ou revidar, nunca sairemos do lugar. Não daremos o passo desejado para a nossa ascensão espiritual, para a subida na escada de Jacó. Emmanuel nos lembra que não devemos agir ou responder impulsivamente aos agentes perturbadores, porque com certeza nos arrependeremos mais tarde. E que devemos calar e abençoar sempre, porque até os que se precipitam na sombra, um dia voltarão à luz.
usar e abusar da paciência para com todos que foram instrumentos do seu sofrimento, ajudando, perdoando, esperando, agindo e servindo no bem, com fé, perseverança, coragem e determinação. Ele encerra dizendo que todo progresso humano surge da paciência divina, como que nos lembrando da paciência que o Criador tem conosco, pois que ainda estamos muito mais próximos da animalidade e muito distantes da angelitude. Se nos conservarmos na força da paciência, não importa onde, mas certamente estaremos fazendo o melhor. Prezados irmãos, essa é a leitura do texto, ditada pelo Emmanuel. Eu queria compartilhar com vocês que eu sigo uma moça no YouTube que se chama Camila Zen. E ela tem sempre histórias muito lindas que nos fazem refletir. E hoje eu recebi uma na qual ela conta que existe um famoso templo onde muitas pessoas vão visitar para ver uma estátua, também muito famosa e bela, toda feita em mármore. Um dia, depois que o templo fechou, uma pedra do piso, que também era de mármore, falou para a estátua: "Nós viemos da mesma pedreira, fomos feitas pelo mesmo escultor. Por que você é uma estátua e eu sou um pedaço do piso?" A estátua respondeu: "Você não lembra? Você pediu para o escultor parar, porque você não queria mais sentir a dor. Eu passei por centenas de cortes, por centenas de horas, por isso eu sou uma estátua. A vida é o nosso escultor, e às vezes as ferramentas que ela usa para nos esculpir nem sempre são agradáveis. Cada coisa que dá errado, cada coração partido, cada estresse e dificuldade. Essas são as dificuldades que precisamos passar. O piso e a estátua são igualmente importantes, mas algumas vezes a vida quer te moldar em algo extraordinário. Então, se você tem a sorte de passar por testes, a vida vai te machucar de vez em quando. Mas aguenta firme e se mantenha em paz, sabendo que a vida está te transformando em uma obra de arte. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia pelo belo comentário, por essa narrativa, história maravilhosa, tão esclarecedora, não é? A gente fica impressionado de ver como que os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita estão espalhados pelo planeta sem que se use o nome da doutrina, né? Mas quer dizer, a provação, o sofrimento é degrau para a nossa evolução espiritual, se assim nós aceitarmos, conforme o Sr. Vicente também falou, sem reclamar e sem lastimar, não é? E agora nós vamos convidar as nossas Alessandra e Andra, que vão apresentar para nós alguns versos do Cornélio Pires. Boa noite, caros amigos e amigas. Dando início à poesia de hoje, livro Conversa Firme, Cornélio Pires, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 13, Corpo Terrestre. Caro Mateus, sua carta que tanto carinho encerra, pergunta o que pensa agora em torno ao corpo da terra. Pergunta muito importante a sua pergunta, amiga. Traz à baila em nosso estudo uma questão muito antiga. Não sei por que tantos sábios, em tempos que já se vão, atiravam sobre o corpo injúria e condenação. Muita gente acreditava que desde a infância à velhice fosse o corpo responsável por todo o mal que se visse. No entanto, estragar o corpo, a pretexto de elevar-se, é um erro sem contradita, contrassenso sem disfarce. Não se vê em parte alguma, em qualquer desastre à vista, um carro a desgovernar-se, agindo sem motorista. Por outro lado, se um carro vive encostado e sem nome, é um corpo desabitado, que o pó vergaça e consome.
Na escola da evolução, o corpo é gabine ou cela. A evolução traz a luz. Ninguém avança sem ela. Por menosprezo do corpo e obrigação esquecida, em todo lugar no mundo muita gente perde a vida. Recorde a nossa Laurinda. Quis viver só de jejum. Padeceu sem precisão. Morreu sem proveito algum. Andando em maceração para ser feliz no além, teve morte prematura, Dona Zilica Belém. Gina, ao dizer-se com Deus, vivia de manga e jaca. Por fim, no instante da morte, pedia carne de vaca. Afirmando-se em virtude, castigava-se o Clemente. Um dia largou-se ao mundo, assustando a muita gente. Em sacrifício por nada, o nosso Lico Sertório dizia buscar o céu e acabou no sanatório. Alegando crença e regra, o nosso amigo Apuleio condenava o próprio banho, morreu por falta de asseio. Julgando-se em perfeição, o nosso Anísio Amorim começou passando fome e morreu comendo capim. Em pregações contra o corpo, viveu sim a Ana Teresa, passou muita privação e arrasou-se na fraqueza. O corpo sem disciplina sofre desvios fatais, mas o freio é bom amigo, sem ser aperto demais. Diz a lei por toda parte, de forma clara e concisa. Cada pessoa no mundo tem o corpo que precisa. Quanto ao mais nessa matéria, atenda, caro Mateus. Guarde o corpo com cuidado, que o corpo é bênção de Deus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos as nossas queridas irmãs Alessandra e Andra pela apresentação dessa poesia do nosso Cornélio Pires, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos copiando o Sr. Vicente, né, que sempre com as trovinhas, então a gente fica apreciando e quer copiar, Sr. Vicente. E agora nós vamos encerrar as nossas atividades da noite, até vai encerrar um pouco mais cedo, pedindo a nossa querida Valda para fazer a prece de encerramento para nós. Vamos agradecer mais uma vez essa reunião de preces para toda a humanidade. Estamos cada vez mais reunidas para levar no nosso pensamento e pedir a Deus por todas essas pessoas que estão nos hospitais, que estão nos asilos, que estão passando por dificuldades físicas e espirituais. Pedimos para que agradecemos essa semana que terminou, graças a Deus foi tudo muito bem. Graças a Deus recebemos boas notícias e vamos pedir a Deus para essa semana que vai iniciar, que também tenhamos muita paz, muita luz em nossos caminhos. Que o Senhor Adelino de Carvalho e toda a sua equipe esteja conosco todos os dias, nos orientando, nos abençoando, dando força e coragem para a gente enfrentar os problemas do dia a dia. Amigas todas, um abraço grande para vocês. Estou com muitas saudades e que Deus abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, todos sejam assistidos e abençoados. Um abraço a todos mais uma vez, que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Valda pela prece, agradecemos a todos que fizeram preces, leituras, comentários, poesia, aqueles que não falaram, mas que acompanharam com as vibrações, com a sintonia, com a alegria, e que possamos, na semana que vem, no mês de junho, estarmos juntos uma vez mais no estudo da doutrina espírita e nessa companhia uns dos outros para fortalecer os nossos corações. Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus.